Tema da mensagem: o meu testemunho. O nosso testemunho vai condizer com o que nós somos até mesmo no passado. Porque muitas pessoas vão lembrar do que a gente praticou no passado e não vão lembrar do que a gente está fazendo no presente tempo. Por quê? Porque o nosso passado, muitas vezes, como aquele filme que passou na televisão, o nosso passado muitas vezes nos condena. Por que ele nos condena? Porque o nosso testemunho no passado talvez não foi muito bom. Eu contei quinta-feira agora, ou na outra quinta-feira, foi nessa quinta-feira, eu contei alguns testemunhos de algumas coisas que eu passei na minha vida. Eu já estava preparando para a palavra de hoje. E nesse culto de ceia e celebração, eu quero falar sobre o nosso testemunho. Eu quero falar sobre o meu, e você pode muito bem falar sobre o seu. Nós estamos vendo nesse livro de João, no capítulo 8, dizendo que os fariseus vão perguntar para Jesus: como é que tu testifica de ti mesmo, se não há um pai ou alguém que esteja do teu lado para comprovar? O meu pai testifica de mim mesmo, porque eu e o pai somos um. Ele é um Deus triuno, é o da triunidade ou da trindade. A Bíblia vai dizer que ele fala assim: eu e o pai somos um, e nós testificamos de nós mesmos. Eu penso que naquele dia Jesus olha para aqueles homens e fala assim: mas vocês não viram as curas? Vocês não viram os milagres? Vocês não viram a fama, a minha fama que rolou por aí? Me chamaram de tudo, me chamaram de algumas coisas até feias, mas eu estava ali, e Jesus quer chamar a atenção deles justamente naquilo que eles viviam no Antigo Testamento. Jesus vai falar sobre a lei do testemunho. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 19, que é o quinto livro da Bíblia, do Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14. Eu quero que você abra essa palavra, porque hoje Deus vai testificar em nós e através de nós o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Pastor, por que o senhor está falando isso? Deuteronômio 19, 14, tá, irmãos? Por que o senhor está falando do Senhor testificar em nós algo que Deus tem para nós? Por que Ele vai testificar? Porque os nossos frutos vão demonstrar quem nós somos em Deus. E nessa noite de domingo, de celebração, de ceia, eu quero ler essa palavra que fala acerca da lei do testemunho, para que o Senhor fale de nós, e que habite em nós o seu Espírito, e que hoje aqui, irmãos, aconteça uma concordância com Deus. Vamos lá, versículo 14. Não mudes o marco do teu próximo, que colocar os antigos na tua herança, que possuíres na terra, que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de duas ou três testemunhas se estabelecerá esse negócio, ou o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E o versículo 18 termina dizendo: e os juízes bem inquirirão, e eis que sendo a testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra o seu irmão. A Bíblia vai dizer que nos tempos antigos, para falar mal de alguém, para trazer um testemunho falso, tinha que existir pessoas que tiveram algumas visões, alguma coisa do que aconteceu, para poder falar daquela pessoa. É a mesma coisa Moisés, quando mata aquele soldado e enterra o soldado debaixo de uma
areia, e ele está pensando que ninguém viu nada. Pelo contrário, quando ele chega para separar uma briga ou para defender a sua classe, o seu povo, a Bíblia vai dizer que um rapaz diz assim: como é que você quer falar para nós e ser alguma pessoa de referência se você matou uma pessoa e colocou debaixo da terra? A Bíblia está dizendo nessa lei do testemunho que se alguém tem algum negócio contra alguém, chame um, chame dois, para poder falar de alguém. E se tem algum problema, como vai dizer no Novo Testamento, se acertem e vida que seguem. Mas não era bem assim na lei do testemunho. Quando você via alguém fazer alguma coisa, você tinha que falar a respeito daquela pessoa pelo seu testemunho de vida. Mas naquele tempo também, em Deuteronômio, vai dizer que o povo que saiu do exército, que saiu do deserto, esse povo estavam declarando testemunhos falsos contra pessoas de Deus. É o que acontece nos dias de hoje. Pessoas levantam testemunhos falsos sem saber a veracidade da sua história. Deixa eu falar uma coisa para a igreja nessa noite. Deus trouxe isso para a minha vida. O nosso passado não importa para mais ninguém. Amém ou não amém, irmãos? Eu e minha esposa levantamos um decreto lá em casa hoje, uma lei. Aqui a gente não vai viver mais do passado. O que falaram, o que tiveram que falar, o que fizeram de falsidade, de testemunho, de ingratidão, isso não serve mais para a minha vida. Por quê, pastor? Porque desde o momento que eu levo esses problemas para a minha vida, eu adquiro problemas de outros e trago para a minha vida. Agora, os meus testemunhos vão trazer para mim evidências de um futuro. O que quer dizer isso, pastor Marcelo? Significa que as minhas experiências no passado vão me tornar pessoas melhores, ou vai me tornar em uma pessoa melhor. Por que o senhor está falando isso? Porque o teu passado tudo aconteceu no seu passado para que você fosse a pessoa que é hoje, uma pessoa transformada por Deus, uma pessoa livre, uma pessoa liberta, uma pessoa que não vive de mimimi, uma pessoa que não ouve palavras de outro e não levam para o seu coração. Porque, meu irmão, a doença vem muitas vezes pelo ouvir e ouvir coisas que nós carregamos para a nossa vida. Eu estava ouvindo uma pregação e um rapaz dizendo que ele foi para um culto e foi colocar a mão em alguém, e Deus falou assim: não coloque a mão nessa pessoa, porque o problema dessa pessoa eu estou resolvendo. Significa que nos dias que nós estamos vivendo, o testemunho fala muito mais alto do que simplesmente uma foto nas redes sociais. Eu posto uma foto com a minha Bíblia debaixo do braço para dizer para as pessoas que eu sou cristão, mas ao mesmo tempo, os meus testemunhos, as minhas evidências, no decorrer e o passo a passo da vida, não condiz com o que a gente é naquela foto. Nós precisamos ter algumas coisas que vão gerar em nós confirmações em Deus. Porque quer saber da história de alguém, irmãos? Anda com essa pessoa. Quer saber se tem frutos? Deixa a árvore crescer, porque no tempo certo nós vamos colher frutos. Eu estava vendo uma pessoa plantando pé de manga, e ela falou assim: quando eu planto o pé de manga e não cuido, esse pé de manga fica muito alto, e para eu pegar uma fruta dela, eu vou ter que subir escada e vou perder muito tempo para fazer a colheita. O que a pessoa fez? Começou a cortar algumas coisas que não deixavam o pé de manga crescer, e ele, ao invés de crescer para cima, ele cresceu para o lado. Crescendo para o lado, ficou mais fácil ter acesso à manga deliciosa, rodar, tirar e botar dentro de uma caixa. E eu pensei, essa árvore não vai dar muito fruto por causa do tamanho dela. Não, irmãos. Ela pegava
pedaços de outras mangas e de outras frutas e colocava perto da raiz do pé de manga. O que aconteceu? Ela fez uma caixa de... Ela colocou e colheu uma caixa de manga que tinha praticamente em uma colheita de um pé de manga 25 quilos de manga. Quanto que é o quilo da manga no supermercado? Alguém sabe aqui? 1 quilo da manga. Eu não tenho nem ideia. 5, 6, 7... 10 reais. Imagina um pé deste tamanho, de 1,5 metro, dar 25 quilos de manga. Algumas coisas na nossa vida é como esse pé de manga. Muitas vezes o Senhor tem que fazer o que para a gente achar que é alguma coisa? Ele poda. Quando Ele poda, a aparência para as outras pessoas parece que nós somos pequenos e que não temos nenhum valor. Pelo contrário, a poda fez com que a gente pudesse frutificar mais, porque os frutos estão perto daquele que vai colher. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem é aquele que colhe em nós os frutos? É o nosso próprio Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, os nossos frutos são melhores. Não importa o tamanho da árvore, o que importa é saber se aquilo que foi colocado na raiz foi preparado para fazer ele dar frutos. Porque não é o tamanho, é os frutos. Os frutos vão dizer quem nós somos. É por isso que existe uma palavra chamada toquém. Alguém conhece essa palavra? Toquém. Essa palavra é aquelas antigas senhas que nós pegávamos do Unibanco. Lembra do Unibanco? Vinha aquele negocinho tipo um losango, que você apertava e começava a gerar o quê? Números, que eram senhas. E quando você pegava a sua conta, que antigamente não era pelo celular, ela era pelo computador, você olhava o computador e o computador falava assim: para você ter acesso, você vai ter que apertar o toquém. Para entrar aqui na igreja, eu tenho que apertar alguma coisa que é o segredo. Se eu não apertar o segredo, o que acontece, irmãos? Começa a estourar uma barulheira danada que você ouve de longe, não é isso, André? Ouviram de longe ontem aí. Esse token, que tem um significado no hebraico. Ninguém colocou o nome naquele aparelhinho à toa, não. Tem um significado no hebraico, que significa símbolo que gera confirmação. Eu só posso confirmar alguma coisa se eu apertar os números no token. Por exemplo, se eu entrar no Banco Itaú e eu precisar de uma senha para colocar o meu aplicativo em outro aparelho, eu tenho que apertar o token, que vai gerar confirmação. A nossa vida em Deus é a mesma coisa. Para eu enviar uma oração para Deus e Ele receber, existe uma confirmação na terra. E essa confirmação, ela é gerada pelo meu testemunho. Eu peguei um celular de uma pessoa sem querer, irmãos, muito tempo atrás, uns 15 anos. Peguei o celular de uma pessoa e ele falou assim: aí Marcelão, pega aí meu celular e acende a lanterna para eu ver. De repente chegou uma mensagem e a pessoa estava xingando ela. Falei: meu Deus, estão te xingando aqui. Ele: rapaz, está me xingando aqui, deixa eu ver. Quando ele abriu a mensagem, ele também estava xingando a pessoa, mas era o cara que estava liderando comigo no culto de libertação. E eu falei: a pessoa que está do outro lado do celular, antigamente não era nem o WhatsApp, era o SMS, você lembra do SMS que a gente enviava? Essa pessoa está vendo ele dirigir um culto, e o seu testemunho não condizia com o que ele era no culto. Esse token vai gerar em nós uma segurança para que haja uma confirmação. Tudo que está ligado na terra, está ligado aonde, irmãos? No céu. Mas para ligar na terra, nós temos que estar planos, ligados, com testemunho, com referência. Andar certo é fácil, irmãos? Comprar coisas poderosas é barato? Comprar um carro do ano é barato, irmãos?
Eu estava vendo na televisão outro dia, um carro no Brasil que custa 80 mil, você paga 45 mil de impostos. Há um olho grande naquilo que é uma referência, que as pessoas gostam, o que as pessoas amam. A gente ama a Deus, mas para seguir a Deus, nós temos que ter testemunhos. A roupa tem que condizer, o jeito de falar tem que condizer, o gesto tem que condizer, a vida tem que condizer, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir tem que condizer com o que a palavra preza. E hoje em dia, irmãos, para pregar essa verdade, eu tenho que viver 24 horas diante daquilo que o Senhor quer. Teve gente que desistiu do evangelho, irmãos, porque não aguentava. O negócio é muito forte. Pessoa desistiu do evangelho porque não conseguia mais viver em santidade, não conseguia viver como referência, porque uma hora, para nós que somos humanos, cansa. Às vezes a gente vai ter que fazer isso, apertar o token da vida espiritual e gerar confirmação no céu. Porque quando há confirmação no céu, como diz a palavra, haverá vozes de muitas águas, sons de trombetas, sons de muitas águas que vão vir sobre a nossa vida. Então, quando nós confirmamos com o céu que o nosso token chegou até o trono, ele gera confirmação em nós. Eu dou uma pausa nessa mensagem e falo para os irmãos hoje aqui: Deus está começando a confirmar algumas coisas na nossa vida, e Deus não vai nos deixar órfãos, porque o nosso Deus, Ele é Pai. A Bíblia diz em João capítulo 8, que aonde estava em trevas, a luz chegou. E outra coisa linda, aonde a luz chegou, tudo estava em luz. Eu imagino Paulo e Silas cantando dentro daquela caverna, daquela prisão, cantavam um louvor que a gente não sabe até hoje, mas eu só sei que o anjo do Senhor quebrou as cadeias. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos: o testemunho de Paulo e Silas transformou em uma expressão de adoração até o Senhor, e lá no trono houve confirmação. O que Deus fez? Eu vou enviar o meu anjo até o presídio para tirar Paulo. Mas Deus em secreto, o negócio é poderoso, paulista, o negócio é poderoso. Deus começou a quebrar as cadeias de Paulo e Silas e ninguém ouviu. Tem uma coisa que eu vou falar para a igreja aqui hoje: tem algumas cadeias que foram quebradas na nossa vida que ninguém viu e nem ouviu, mas o Senhor confirmou no seu trono. Então nessa noite, cadeias estão sendo quebradas. Quem pode dizer glória a Deus? Correntes estão sendo tiradas da nossa família. Cordas que nos laçavam não vão laçar mais, porque o Espírito do Senhor está confirmando com a terra quem nós somos em Deus. Eu profetizo que você é um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor, um sacerdote do Senhor, um discípulo do Senhor. Eu profetizo nessa noite que na sua boca tem unção, tem a palavra do Senhor. Eu profetizo que nessa noite cadeias estão sendo quebradas e que o seu testemunho foi confirmado no céu.